600, né? E ele diz assim, eu posso produzir telha, móveis com esse material, e eu posso dobrar de 150 toneladas para 300 toneladas, gerando emprego e renda. Aí você olha para a indústria e pergunta, o que vocês podem auxiliar? Porque vocês podem até computar como um ponto positivo, se associar a ele, apoiá-lo, para que computem para você que vocês estão tirando 600 toneladas ou 1.200.000, que é a capacidade dele de recolhimento. Você entendeu? Porque se não houver... Mas aí já parte de um vício, né? Quer dizer, já parte da existência dessa famigerada embalagem. Não, mas ela existe. Tudo bem, ela existe. Ela é um passivo ambiental. Se não existe a lei proibindo que ela exista... Mas aí você corre o risco de criar o problema, aquele velho ditado. Você cria normas e políticas para um problema e aquele problema persiste. Não, com certeza. Qual é o plano de meta de redução da embalagem no Brasil? Na verdade, Paraná, por exemplo. Se é uma palavra que não existe dentro de uma multinacional, é a palavra redução. Pode ser contrário, né? Muito pelo contrário. Quanto mais a gente consumir, muito melhor. O que nós estamos tentando é o seguinte, se não existe o dispositivo legal, existe a embalagem, ela está poluindo o meio ambiente. Quantas vezes você não abre o jornal e está escrito lá, lixo causa acidente? Não foi o lixo que causou o acidente. Na verdade, foi a má disposição do resíduo, a falta de uma política para que ele volte para a cadeia produtiva, gere emprego e gere renda. O que nós estamos fazendo? Eu estou com a embalagem lá. Existe uma pessoa que se predispõe a trabalhar com essa embalagem. Ele faz toda uma coleta. Por que a indústria não vem lá, não faz a inclusão social e nós conseguimos aproveitar? Essa questão da indústria, Elias, é muito complicada, porque se a indústria ela objetiva, evidentemente, lucro. Enquanto nós não ofuscarmos a imagem da empresa que compromete, né, telespectador, o lucro, o resultado que ela tem na sociedade, quer seja direto ou indiretamente, enquanto não houver leis e aplicar sobre essa empresa, ela vai continuar ali no objetivo irresponsável que não, lamentavelmente se tem. O que tem hoje em termos de subsídio legal para que essas empresas possam, olha, presta atenção, rapaz, tem essa questão, tem lei ou não tem lei para isso? Não, na realidade, a única lei que nós temos no Brasil referente à indústria é o poluidor-pagador, mas só que ela não é aplicada. O que é o poluidor-pagador? O poluidor-pagador é o seguinte, se você produzir um produto, ele vai poluir. Então, dando exemplo, a Tetra Pak, ela produziu. Ela tem que dar a destinação final. Aí eu volto ao balanço de massa, o plano de gerenciamento de resíduos, que seria o quê? Você produzir 1 tonelada de produto, de embalagens, você tem que, no final do teu ano, provar o seguinte, 1 tonelada, no final do ano você tem que mostrar, ó, eu tratei 1 tonelada disso, eu zerei meu impacto. Que é a lei do poluidor-pagador. Mas como é que é feito isso? Mas só a própria instituição, aí eu falo, o próprio governo, ele não consegue cobrar isso, porque às vezes muitos os técnicos do governo, ou os técnicos que estão saindo das nossas universidades, ou que já estão aí, eles não conseguem mensurar isso. Por que ninguém mensura isso? Porque ninguém sabe, porque todo mundo pensa o seguinte... O que é mais bonito também, no próximo bloco vamos continuar falando sobre isso, é mais bonito, né? Fala, nós fazemos aqui, ajudamos os catadores de material reciclável. Veja bem, essa demagogia social que nós temos, contrária aos interesses, porque essas empresas que desenvolvem esse tipo de embalagem não podem nem sequer comercializar no país de sua origem. E aqui nesse bastião de ninguém, nessa terra de João Louco, que nem tem vários por aí, nós podemos fazer qualquer coisa. Ninguém tem coragem de falar, nós vamos reduzir isso em 50 anos, em 10 anos, vai ser 100%, 80%, 70% e 30%. E acabar com essa história. E não ficar passando a mão na cabeça de ninguém, alimentando um sistema aí que a gente pode chamar até questionável, para não dizer corrupto, que eu não vou usar essa palavra aqui, que mantém os interesses de todo mundo. No próximo bloco nós vamos continuar falando sobre o assunto com você na Paraná Educativa. É já. Quem nasce no Da Tetra Pak. Por que não tem uma política de embalagens aqui no estado do Paraná? Tem esse pensamento, não tem esse pensamento? Com certeza, nós estamos, na verdade, nós temos com a lei de 81 da responsabilidade, estamos tentando aplicá-la, mas estamos fazendo o seguinte, nós estamos passando, porque infelizmente eu acho que a Política Nacional de Resíduos não vai sair nunca, eu vou sair do planeta, não de coordenador, mas do planeta, e ela não, porque fazem 20 anos. O lobby é muito
forte anos que tá e acaba não saindo. Então, na verdade, o que nós estamos trabalhando individualmente com os 399 municípios, passando a lei para que a lei, por exemplo, de lâmpadas, pilhas, baterias, seja trabalhado com o vereador e o prefeito fazem a lei municipal e nós temos a responsabilidade como governo de chamar o fabricante à responsabilidade. Porque numa defesa, a Philips, quando se defendeu, disse o seguinte: nós estrategicamente fizemos o ato de 1 ano e meio de conversa, tivemos que multá-los, e aí a Philips, numa linha da defesa, ela colocou o seguinte: não tem a política nacional específica para que obrigue o fabricante a recolher a lâmpada pós-consumo, mas em Maringá, como tem uma lei municipal, eu vou fazer a logística reversa. O que aconteceu? Nós passamos para todos os municípios. Então, eu alerto aos prefeitos que queiram resolver, nós temos a lei, trabalhe com o seu vereador. Se o problema é esse, o municipal, nós vamos tentar. Como nós tentamos também na Assembleia Legislativa. A questão de sacola vai fazer 2 anos e a sacola não entra em votação. A sociedade mudou, os supermercados mudaram e nós não conseguimos aprovar ainda a lei na Assembleia Legislativa do Paraná. Né? Agora, essa situação das embalagens é um problema muito sério, porque quem eles estão embrulhando, né? Estão embrulhando quem? Quem é o empacotador oficial? Normalmente é ligado lá a um deputado, algum ado da vida, o vereador, que tenha por obrigação defender o interesse da população. Então cabe você, por exemplo, eu sempre compro leite, esses leites no supermercado, não estou encontrando mais aqueles com embalagem plástica. O que aconteceu? Sou obrigado a levar para minha casa aquela famigerada embalagem que depois vai para não sei aonde, que vai para não sei o quê, e tenho que pagar depois IPTU mais caro na minha cidade, porque aquela embalagem tem menos possibilidade de reciclagem do que a embalagem plástica tão somente. Então aí você observa, telespectador, o que nós estamos falando. É isso que o Missão Integral e o Paraná Educativo está tentando criar uma consciência de responsabilização e não empurrar com a barriga ou deixa contar para ver como é que fica. Elias, essa situação no padrão de embalagens, no manuseio da embalagem pelo fabricante, há esse pensamento? O que você acha que pode ser feito nesse sentido? Olha, eu vejo que não há o pensamento porque a embalagem hoje em dia, a maioria dos produtos, você não vende produto. Voltamos aqui, nós vendemos na verdade a embalagem. O que vem dentro é sempre a mesma coisa, não mudou nunca. Nós comemos o que nós comemos nos últimos 100 anos, agora diminuiu, nós comemos mais 20, 30 produtos os mesmos. E essa questão da embalagem, ele pensa do quê? Ele tem que mudar a embalagem para poder aumentar o preço ou diminuir o preço, a maneira, para ter o consumo. Mas a visão seguinte, de ter um planejamento é o seguinte: não, eu vou fazer uma embalagem que não impacte, tem um impacto tão grande para a sociedade, não consegue ver porque ele nunca paga isso. Porque na realidade isso sempre vai passar para quem? Para nós consumidores. Aí nós somos responsáveis por isso, nós que ficamos pagando por essa conta. Enquanto essa conta não for revertida, é o seguinte: a tua embalagem impacta dessa maneira e você vai pagar por quanto de embalagem produzida, aí não vai mudar. Então nós vamos continuar nessa burrice. E naquela ideia que eu falei de finalização específica. Você faz uma embalagem, passa pelo crivo ambiental. Você tem que comprovar que essa embalagem e quanto tempo que ela for do passivo, se ela demorar 20 anos para comprovar tecnicamente que 20 anos para que ela seja consumida pela natureza, durante 20 anos você tem que criar dispositivo que essa empresa continue pagando. A hora que fizer isso, eliminou-se grande parte dos problemas. Segundo a opinião dos promotores aqui do meio ambiente do estado do Paraná, a responsabilidade da prefeitura é tão somente dos lixos ou do resíduos domésticos. Essa posição do Dr. Sancler, da doutora Margarete, que mexe nessas áreas aí, o Dr. Sancler é bem claro. Então, se nós tivéssemos prefeituras que assumissem essa postura de cuidado do resíduo doméstico, educando, fazendo todo o processo e fazendo com que na sua cidade tivesse responsabilização a essas empresas comerciais de varejo, que ela ficasse lá pendurada no pincel, como a gente diz, porque aí ela vai ter que cobrar do seu distribuidor, do fabricante, da sua rede, uma política adequada, aí nós acabávamos com esse processo. Mas infelizmente no município ganha-se por tonelagem de lixo, que é aquela empresa, é amiga do amigo e faz aquela corrente que eu sempre digo aqui, amigos dos amigos, e aí fica tudo claro. Não teria que ser pensado dessa forma? O que você acha? A única maneira, como você está dizendo, o pensamento seria bem isso mesmo. O município tem que tratar pelo resíduo orgânico produzido por nós, que seria o seguinte: vamos dizer o que seria o resíduo do saneamento. Outra vez nós apertamos a descarga de manhã, né?
aquele resíduo tinha que ser tratado por uma empresa pública. Mas a questão do resíduo orgânico, talvez, porque poderiam criar o seguinte, dispositivos, né? Dispositivos individuais. Nós temos composteiras individuais, isso é muito barato, existe como se fazer. Mas o município não investe nessa educação, por quê? Aí eu digo uma coisa.